Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, professor Jean falando aqui. Então hoje continuando a nossa aula de química, a nossa aula de ligações químicas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a ligação covalente e ainda vamos dar uma citadinha na ligação metálica. Beleza? Bora lá então ver como que funciona essa ligação covalente de novo? Bora relembrar o que a gente já falou? Bora entender mais ou menos como que se desenha e como se identificam essas moléculas? Vamos lá então. Galera, então ligação covalente uh, é uma das ligações, eu diria que é a ligação química mais importante para nós que somos biólogos, né? Que estamos estudando aí para ser biólogos. Então, é muito importante que a gente compreenda exatamente como que funciona a ligação covalente. A gente fala que a ligação covalente é uma ligação muito forte que envolve compartilhamento de elétrons. Então, os átomos que estão envolvidos, né? Porque lembrem-se que ligação iônica, covalente e metálica são tipo de ligações interatômicas, né? Então, ligações que ocorrem entre átomos diferentes. Então, essas ligações, elas se unem e formam as substâncias e os compostos. A ligação covalente, que é o objetivo da nossa aula de hoje, ela envolve o compartilhamento de elétrons. Esse é um conceito que é super importante a gente lembrar também, né? Que na ligação química, independente dela, de qual seja, sempre vão estar envolvidos elétrons. Então eu tenho sempre elétrons envolvidos nesse processo. O núcleo não se envolve em ligação química. O núcleo está lá, ó, prótons e nêutrons juntinhos ali, tranquilos lá no meio. Quem está envolvido nessa bagunça de ligação química são os elétrons, que formam aquela grande parte do átomo que é a eletrosfera. Ok? Quando a gente estuda ligação química, a gente torna isso um pouco mais rígido. Então a gente conta elétrons, fala na posição deles na camada de valência, mas a gente sempre precisa relembrar que o conceito mais atual, que é esse conceito de modelo quântico, né, modelo atômico, o conceito mais atual, ele envolve uma nuvem eletrônica ao redor desse átomo e diversas probabilidades para onde essas partículas vão estar. E aí sim, a gente vai ter uma sobreposição de eletrosferas que vão envolver essa ligação química. Para a gente poder estudar de maneira mais didática, a gente começa a contar esses elétrons e faz toda uma sistematização em elétrons de valência para ficar um pouco mais fácil de observar esses fatos, ok? Mas lembrem-se que nunca, se eu tiver um super microscópio que me mostre a estrutura do átomo, eu nunca vou ver um C com uma bolinha do lado dele ligando com um O, por exemplo. Ok? Isso são representações para a gente. Então a gente tem carbono ligado ao oxigênio, mas o que a gente vai observar na realidade não é essa representação que a gente vê aqui. O que a gente tem aqui é uma representação gráfica de como acontecem essas ligações químicas. Ok? Beleza? As ligações covalentes, que são as que a gente mais vai falar hoje, elas são encontradas nas mais diversas moléculas biológicas. Então, as proteínas apresentam ligações covalentes, os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos, mesmo as vitaminas, as fibras, são todos componentes que são formados por compostos que têm ligações covalentes, que são ditas de moléculas. Então, todos os compostos moleculares são formados por ligações covalentes. Ah, professor, então quer dizer que a molécula de CO2 também? Sim, a molécula de CO2 também, a molécula de NO também. Então, os gases atmosféricos, né, com exceção do hélio, que é um gás nobre e não faz ligação química, eles são formados também por ligações covalentes. Ok? A gente tem outro exemplo também muito frequentemente utilizado para ligações covalentes, que são os combustíveis. Então, hidrocarbonetos, a própria gasolina, o etanol, são todos compostos covalentes. E nesses compostos, né, por exemplo, nos hidrocarbonetos, que são um dos principais componentes da gasolina e do diesel, eles são moléculas muito grandes, formadas por muitos carbonos que têm ligações covalentes entre si. E a gente consegue observar o quanto essa ligação covalente é forte, porque a gente utiliza esses átomos como combustíveis, essas moléculas, desculpem, como combustíveis. Então, ao aquecer e por um processo de combustão, a gente romper essas ligações, a gente consegue gerar energia e essa energia pode ser utilizada, por exemplo, para mover um automóvel. Ok? Então a gente vê que essa ligação covalente ela é muito forte, ela é muito resistente. Ok? São ligações covalentes, por exemplo, que permitem que uma aranha construa então a sua teia, né? E que a teia da aranha sustente um peso muito maior. Ok? Então a aranha consegue carregar muito mais vezes o seu peso, muito mais do que a gente comparado, através da sua teia. E a sua teia ela é unida por ligações
covalentes, que formam, então, essa fibroína que compõe essa seda que faz a teia da aranha. Então, a gente vê que ligações covalentes estão em vários pontos, em vários locais da biologia. Ok? Muitos íons também, como, por exemplo, o bicarbonato, que formam um íon super importante na nossa homeostase sanguínea, né? Então, na nossa corrente sanguínea, na manutenção do pH. Esse bicarbonato, apesar de ele formar um íon, dele ter perdido elétrons, a grande estrutura dele é formada por ligações covalentes. Então, isso é muito comum também, tá? Compostos, por exemplo, como os ácidos, que são formados por ligações covalentes, mas que podem perder um elétron ou perder um próton, ok? E isso faz com que eles se tornem eletricamente carregados, formas iônicas, mas são compostos unidos por ligações covalentes, ok? Que a gente tem exemplos de alguns, tá, galera? Só alguns exemplos bem genéricos, olha. Temos aqui o dióxido de carbono. Então, é um óxido, né? Ele é um composto, todos eles são compostos formados por ligações covalentes. A maioria deles orgânicos, né? Mas a gente tem compostos inorgânicos aqui também. A gente tem aqui, por exemplo, o dióxido de carbono, que é um gás atmosférico, né? Formado por um carbono aqui no meio, olha, se vocês observarem nessa figurinha, e ele está unido a 2 oxigênios. Cada ligação química vai envolver apenas 2 átomos. Então, esse carbono, por 2 ligações químicas, olha, 2 risquinhos, está ligado a esse oxigênio. Esse mesmo carbono, também por 2 ligações químicas, está ligado a esse oxigênio. Ok? Aqui eu preciso que vocês relembrem todos os conceitos que a gente já falou em ligação iônica, de camada de valência, de número de elétrons, de regra do octeto, porque tudo isso vai ser importante para a gente aqui, tá? Mas a gente observa, então, como são as representações para as ligações covalentes. Olha, aqui a gente tem alguns desses exemplos, tá? Aqui do lado, olha, a gente tem o íon nitrito. Então, o nitrito é um íon, então ele está eletricamente carregado, olha, ele tem um elétron a mais, né? No caso aqui ele é um ânion, então ele tem um elétron a mais do que o total de prótons que ele possui, mas ele é formado por ligações covalentes. E esse íon nitrito, por exemplo, ele está presente no solo, tá? E ele é super importante no ciclo do nitrogênio, que é esse processo todo de ciclagem do nitrogênio que envolve as plantas, envolve os animais, envolve vários grupos de bactérias que disponibilizam esse nitrogênio novamente na atmosfera. Ok? A gente tem aqui do lado também o metano. E olha que interessante, eu tenho 3 representações do metano. Ok? A fórmula molecular, uma fórmula estrutural plana e uma fórmula eletrônica de Lewis. Ok? A gente vai falar dessas 3 formas. O metano, o que é o metano, galera? O metano é digamos que seria o tipo mais simples de hidrocarboneto. Tá? Ele é formado então apenas por carbono e hidrogênio. Tem, na verdade, um carbono ligado a 4 hidrogênios. E esse metano, ele tem, então, ele mostra claramente a capacidade do carbono como elemento central na química orgânica em todas as moléculas biológicas. Por quê? Ele mostra claramente que o carbono possuidor de 4 elétrons. Por que ele tem 4 elétrons, professor? Porque ele está na família 4A, ou na família 14 da tabela periódica. E se eu fizer a distribuição eletrônica dele com os elétrons que eu identifico, eu vou observar que sobram apenas 4 elétrons na última camada, que é a camada de valência, ok? Ele consegue se ligar, então, como ele tem só 4, ao fazer ligações covalentes, ele sempre vai compartilhar um elétron seu com um elétron de outro átomo. Como ele tem 4 e ele precisa ter 8, ele compartilha os seus 4 elétrons, formando então 4 ligações covalentes. Isso faz dele um átomo-chave para construir grandes moléculas, porque um carbono pode se ligar a outro também e formar grandes moléculas, como se fosse um Minecraft de moléculas, né? Então um Playmobil de moléculas, pecinha encaixando em pecinha. Okay? A gente vê isso um pouco mais aqui na molécula de glicose. Então a glicose é o açúcar central do metabolismo das células. Okay? Então, todas as células procarióticas e eucarióticas, o principal açúcar do metabolismo delas é a glicose. Então, a gente come sacarose, come amido, come glicogênio, come os mais diversos carboidratos, até lipídios e proteínas. E muitas vezes o processo energético de interconversão de várias dessas moléculas forma glicose. Tá? Então, a glicose tem um papel central no nosso metabolismo, na conversão desses carboidratos, que estão presentes nos alimentos, e outras moléculas, em energia. E a gente observa de novo, então, o armazenamento de energia nessa ligação covalente. Por quê? Porque ela é uma ligação muito forte. Uma ligação muito forte. Aqui a gente observa, então, olha,
6 carbonos. Eu tenho 6 carbonos ligados linearmente. Então, eu observo um carbono ligado ao segundo, ligado ao terceiro, ao quarto, ao quinto, ao sexto. A gente vê novamente que como o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, ele consegue compartilhar 4 vezes esses elétrons, para formar, então, 8 elétrons na sua camada de valência, ao compartilhar. E a gente observa isso através das ligações químicas. Olhem. Observem que aqui embaixo eu tenho esse carbono, que é o carbono 6, ele está ligado a 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 oxigênio, 4 carbono. Então ele está fazendo 4 ligações covalentes, o que deixa ele estável, porque cada risquinho desse representa um par de elétrons compartilhado. Um do carbono, um do outro átomo. Então, se eu tenho 4 risquinhos, eu tenho 4 pares. Se eu tenho 4 pares são 8 elétrons. E o carbono, para ficar estável, precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Ok? Se vocês contarem aqui, todos os átomos de carbono dessa molécula têm 8 elétrons na camada de valência. Contem, se desafiem aí, vocês vão observar que existem 4 ligações. E vocês falam, olha professor, mas e esse 1 aqui, ó? Ele não está ligado a 4 coisas. Ele tem uma ligação com esse carbono, uma ligação com esse hidrogênio e 2 ligações com esse oxigênio. Isso significa que ele compartilha 2 pares de elétrons. Então, um par de elétrons aqui, 2 pares de elétrons aqui, e aqui 3 e 4 pares de elétrons. Aqui. 8 elétrons formando essa estrutura da glicose, que é um importante carboidrato e um importante monossacarídeo aí do metabolismo celular. Olhem aqui, ó. Eu deixei esse exercício para vocês na aula passada. Então, olha, olhando aqui esses 3 átomos, olha, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A pergunta é, você consegue hipotetizar algumas, opa, tá errado ali, desculpem, algumas substâncias simples com cada um dos átomos abaixo? Olha lá, o hidrogênio, né? O hidrogênio ele tem número atômico 1. Representa que ele tem um próton no seu núcleo e um elétron na eletrosfera. Se ele tem um elétron, quando eu for distribuir ali obedecendo, então, o diagrama de Linus-Pauling, eu vou ter, em vez de um S2, que seria o primeiro nível, eu vou ter um S1. Quer dizer que ele só tem um elétron. Então, ele tem um elétron na camada de valência. Já o oxigênio tem 8 elétrons na camada de valência. Por quê, professor? Porque o número atômico dele é 8. Se ele tem 8 prótons, ele tem 8 elétrons. Se ele está neutro, né? Então, ele vai ter aqui, no primeiro subnível, 1s2. No segundo subnível, 2s2. No terceiro subnível, 2p4. Opa! Então, a gente observa aqui que ele tem 8 elétrons. Opa, mas então ele tem 8 na valência? Não, galera, olhem aqui, ó. Na valência dele, a última camada, né, é a camada 2, como a gente observa aqui. E ele só tem quantos elétrons nessa camada 2? 2 mais 4. Então ele tem 6 elétrons na camada de valência. E o nitrogênio, professor? Nitrogênio, número atômico, 7. Número atômico, 7. Representa que eu tenho, então, 7 prótons e 7 elétrons. E aí eu vou ter que distribuir, né, esses prótons e elétrons, né? No caso, os elétrons, né? Se ele tem 7 elétrons, eu observo, então, fazendo o diagrama de Linus-Pauling certinho, que a gente já viu lá atrás, né? Eu vou ver que ele tem 2 elétrons no primeiro subnível, 2 elétrons no segundo subnível, que é o máximo que esses subníveis aguentam, né? 1s2, 2s2. Agora eu tenho 2p6, que seria o máximo que ele aguentaria. Mas eu já tenho 4 elétrons, só me sobram 3. Então é 2p3. A gente fala, opa, ele tem 7 elétrons na camada de valência? Não, galera. Olhem aqui, ele tem 2 elétrons na primeira camada, e na camada 2 ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Tem outro jeito de eu saber isso, professor? Tem, olhando a tabela periódica e vendo que o nitrogênio está na família 5A ou família 15. Se ele está na família 5A ou família 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Se o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, para ficar estável ele precisa ter 8. Se o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, para ficar estável ele também precisa ter 8. E o hidrogênio, professor? O hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. E o hidrogênio ele não obedece à regra do octeto. O hidrogênio, para ficar estável, ele precisa ter 2 elétrons na camada de valência. Quer dizer que falta 1 elétron para o hidrogênio, faltam 2 elétrons para o oxigênio e faltam 3 elétrons para o nitrogênio. 3.
Isso quer dizer que, então, que para poder montar moléculas, né, então substâncias covalentes, simples com esses átomos, ou seja, unindo apenas hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio e nitrogênio com nitrogênio, eu vou precisar compartilhar números diferentes de elétrons. Se o hidrogênio ele tem um elétron e ele fica estável com 2, e eu tenho 2 hidrogênios, cada um com um elétron, o que será que eu posso fazer? Talvez eles podem fazer uma ligação simples. E em uma ligação simples, eles compartilham cada um o seu elétron. Olha lá o hidrogênio, cada um com um elétron, fizeram uma ligação simples. Se eles fizeram uma ligação covalente simples, os dois compartilham cada um o seu único elétron. E eles ficam, então cada um com 2 elétrons na camada de valência. Logo, a molécula H2, ou gás hidrogênio, tem a formação de uma ligação covalente, ou uma ligação simples. Já a molécula de oxigênio, cada oxigênio, para ficar estável, precisa de 2 elétrons. 2 elétrons. Por quê, professor? Porque ele já tem 6. Para ficar com 8, faltam 2. Então, se ele fizesse só uma ligação covalente, não ia dar, porque ele ia ficar com 7. Concordam? Porque ele tinha 6, ia compartilhar mais um elétron com o outro e ia ficar com 7. Isso quer dizer que ele precisa fazer 2 ligações covalentes. Então, o oxigênio, se a gente observar a figura, olha, ele tem aqui os elétrons geralmente aos pares, né? Então, um parzinho aqui, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ao invés de formar uma ligação simples só com esse elétron, eles formam uma ligação dupla, envolvendo esses 2 elétrons. Da mesma forma que aqui, envolvendo esses 2 elétrons. A gente observa, então, esses 2 elétrons de cada átomo, ou seja, 2 pares de elétrons, ao todo 4 elétrons envolvidos nessa ligação covalente, que é uma ligação dita de dupla. Por quê? Cada par de elétrons forma uma ligação simples. Se eu tenho 2 pares de elétrons, eu tenho uma ligação dupla. Oxigênio, então, uma ligação dupla para formar a molécula de gás oxigênio, ou O2. E no nitrogênio, galera? O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. 5. Para ficar com 8, ele precisa de 3 elétrons. Uma ligação simples ia dar só mais um elétron para ele, ia ficar com 6. Não ia ficar estável. Uma ligação dupla ia dar mais um elétron, ele ia ficar com 7. Não ia ficar estável. Uma ligação tripla, em que envolve 3 pares de elétron, ia completar 8 elétrons na camada de valência. Logo, o nitrogênio, ao se ligar com outro nitrogênio para formar o gás nitrogênio, ou N2, ele forma uma ligação tripla. 3 pares de elétrons envolvidos na ligação. Olha aqui, a gente observa na figura. Ó. Eu tenho um parzinho de nitrogênio aqui, um parzinho de elétrons no nitrogênio aqui, um parzinho nesse daqui, e eu tenho 3 elétrons livres. Aqui também, 3 elétrons livres. Eles vão, então, se ligar, formando essa ligação tripla. Por que é tripla, professor? Porque eu tenho 3 pares de elétrons envolvidos. Ligação tripla. Ótimo. Aqui a gente observa, então, 2 modos de representar os compostos moleculares. A gente já sabe que existe, então, a fórmula química, né? Então, a fórmula química que a gente já conhece, né? Como, por exemplo, O2, N2, H2, aqui o HCl, CH4. E aqui a gente tem 2 fórmulas que são estruturais, que a gente chama de fórmula eletrônica, ou fórmula estrutural de Lewis, e a fórmula estrutural plana. Vamos começar pela fórmula de Lewis. Então, o Lewis foi um grande pesquisador, né, que buscou estudar quais eram os fatores que determinavam, né, a ligação entre os diferentes átomos. E identificou, então, criou esse modelo, né, de elétrons de valência e de ligação química para tentar explicar por que alguns átomos formavam ligações. A gente vai ver que existem exceções, mas esse modelo ele é bem amplamente utilizado. Nesse modelo, o que a gente faz? A gente tem basicamente o átomo, através de seu símbolo da tabela de valência, representado ao centro, e esse símbolo, ao redor desse símbolo da tabela periódica, eu posiciono os elétrons da camada de valência. Ok? Então, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio eu sei que ele tem um elétron na camada de valência. Então eu faço o hidrogênio e uma bolinha ao redor, que representa esse um elétron da camada de valência. O cloro está na família 7A, como a gente já viu bastante na aula anterior, ou família 17. E se eu fizer a distribuição eletrônica, eu também observo que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então eu faço 7 bolinhas ao redor do cloro. A gente sabe que o cloro, como a maioria dos átomos representativos,
precisaria ter 8 elétrons para ficar estável. E o hidrogênio, como exceção, precisa ter 2 elétrons para ficar estável. Ao fazerem uma ligação covalente, então, eu poderia representar aqui a ligação covalente ao redor, o hidrogênio passa a ter 2 elétrons na camada de valência e o cloro passa a ter 8, porque eles passam a compartilhar um par de elétrons. Ok? Aqui a gente vê outra representação da estrutura de Lewis. A gente observa o carbono, que é o átomo de menor atomicidade nessa molécula, né, o que está em menor número no centro. Ele com os seus 4 elétrons ao redor, olha, 1, 2, 3, 4. E cada hidrogênio, se ligando a esse carbono, cada hidrogênio com 1 elétron na camada de valência, que é o que o hidrogênio sempre vai possuir. Eles, então, formam-se então, os pares de elétrons compartilhados, sendo que cada hidrogênio passa a ter 2 elétrons, olhem aqui, e o carbono passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo estável, feliz. Beleza? Aqui do lado a gente vê uma molécula que é o SO2, dióxido de enxofre. Então, formado pelo enxofre e pelo oxigênio. A gente vai observar lá que existe uma diferença na ligação formada nesse dióxido de enxofre. Mas a gente observa que, no fim das contas, todos os átomos acabam tendo, então, 8 elétrons também ao seu redor. E o importante aqui nesse momento é entender como que é a estrutura de Lewis, que envolve um átomo, representado pelo seu símbolo da tabela periódica, e os elétrons que ele tem na camada de valência ao seu redor. Aqui no caso, todos os átomos, tanto o oxigênio quanto o enxofre, têm 6 elétrons na camada de valência. Ok? A gente observa aqui embaixo, então, a fórmula estrutural plana e aqui a fórmula química, que é, então, a fórmula molecular, né, desses compostos. Todas representam a mesma coisa, o mesmo composto molecular, mas elas indicam coisas diferentes. Na fórmula estrutural plana, a gente posiciona os símbolos dos átomos e faz um traço para cada ligação covalente, sendo que a ligação covalente envolve o compartilhamento de um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons, como a gente observa aqui, né? Isso é uma ligação covalente, um par. Isso é outra ligação covalente, um par. Sempre a ligação covalente envolve um par. Se eu tenho 2 pares, não é uma ligação covalente, são 2 ligações covalentes. Como a gente observa aqui entre esse enxofre e esse oxigênio, olha, 2 pares envolvidos na ligação química. Então são 2 ligações covalentes. Por isso eu faço esse tracinho duplo. Se tivessem 3 pares, eu faria 3 tracinhos. Ok? E, relembrando, a gente já viu isso, mas a fórmula química, então, mais clássica, a gente tem aqui um carbono, H4, CH4, e 4 hidrogênios. 4 hidrogênios. Por isso que o 4 está subscrito à frente do H. Beleza? Então, galera, aqui, olha, os 3 padrões de representação que eu falei para vocês. Fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Então, essa fórmula química molecular, ela vai incluir apenas o símbolo e o índice de atomicidade, que é basicamente quantos átomos estão envolvidos na ligação. A gente tem aqui o H2, o O2, o N2 e o Cl2, que são gases. Então, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás cloro. Tá? Todos são moléculas formadas por ligações covalentes. Tá bom? Vocês observam que aqui eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado, por isso um tracinho. Aqui eu tenho 2 pares sendo compartilhados, por isso 2 tracinhos. Aqui eu tenho 3 pares, por isso 3 tracinhos. E aqui novamente um par, por isso um tracinho. Ok? Aqui embaixo eu mostro para vocês algumas outras substâncias químicas que têm, então, que são substâncias moleculares, ou seja, que formam ligações covalentes. Elas têm como característica, então, né, o fato de terem pontos de fusão e pontos de ebulição não tão altos. Então, eles são bem mais baixos do que das substâncias metálicas e das substâncias iônicas. Tá? Então, as substâncias covalentes são as que têm pontos de fusão e pontos de ebulição mais baixos. Lembram lá? Fusão. O que é fusão? A passagem do estado sólido para o estado líquido, ou do líquido para o sólido, né? Vice-versa. E a ebulição, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Okay? O ponto de ebulição é a temperatura em que isso ocorre. Aqui a gente observa, então, algumas substâncias, como etanol, gás cloro, a própria água, galera, é uma substância molecular formada por ligações covalentes. O naftaleno, que é um composto orgânico também formado por ligações covalentes. Forma a naftalina, sabe aquelas bolinhas que vó geralmente coloca em gaveta para afastar inseto? Então, aquelas lá mesmo. O iodo,
e a glicose. Olha a glicose, olha C6H12O6. Molécula que a gente já viu ali atrás bem grandinha, né? Formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Ok? A gente observa que os pontos de fusão, apesar de a gente ter pontos de fusão aparentemente mais altos, como o da glicose, olha, um ponto de fusão de 150, esses pontos de fusão são muito baixos comparados com o ponto de fusão de metais e de substâncias iônicas também, que na maioria das vezes são ainda mais altas. Ok? A gente tem também outra característica importante dos compostos moleculares, ou seja, formados por ligações covalentes, é que eles não apresentam a capacidade de conduzir corrente elétrica. Independente do estado, eles podem estar líquidos ou no estado sólido, não é possível conduzir corrente elétrica em compostos covalentes. Okay? Já compostos iônicos, a gente observou que quando eles estão diluídos em água, eles têm uma grande capacidade de conduzir corrente elétrica. Por quê? Um sal, né? Muitos dos compostos iônicos são sais, quando eles caem na água, eles se dissociam. E ao dissociar, eles formam formas iônicas que têm carga. Isso permite a condução de carga elétrica. Já os compostos metálicos que a gente vai ver lá no final, eles conduzem tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Ok? Importante lembrar agora que compostos moleculares, ou seja, formados por ligações covalentes, não conduzem corrente elétrica. Não conduzem. Olhem aí, ó, alguns exemplos de compostos covalentes. Então é muito comum a formação de compostos covalentes entre ametais. Se vocês lembrarem, os ametais são aqueles caras que estão aqui à direita da tabela periódica, tá? Então aqueles elementos representativos que estão ali mais à direita da tabela periódica. Aqui a gente tem alguns exemplos, como essa molécula formada entre cloro e nitrogênio, tá? Então a gente observa, então, novamente, a representação com estrutura de Lewis, tá? Então, obedecendo às regras que a gente já falou, né? Nitrogênio, olha lá. Nitrogênio está na família 5A. Se está na família 5A ou família 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Logo, eu represento, então, N, que é a molécula de menor atomicidade no centro, com 5 elétrons ao redor, 5 bolinhas. Cada cloro, que está na família 17, tem 7 elétrons na camada de valência, que é a última camada atômica, né? Eu represento, então, cada cloro com seus 7 elétrons na camada de valência. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada nitrogênio vai formar, então, uma ligação covalente simples. Quer dizer, cada cloro vai formar uma ligação covalente simples com o mesmo nitrogênio. Assim, eu tenho um nitrogênio e 3 cloros envolvidos. De forma que eu tenho satisfação da regra do octeto para todos. Como que eu sei, professor? É só contar, galera. Olha aqui, ó. Esse cloro, por exemplo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, que é o par compartilhado. 8 elétrons. Esse cloro, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cloro também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o nitrogênio, será que está certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo cumpriu a regra do octeto. Logo, a molécula está estável. Eu tenho, então, uma molécula NCl3. Ok? Essa molécula, então, a gente observa aqui as duas representações. Olha, a fórmula química clássica, né? Então, essa fórmula que mostra exatamente a molécula, então a fórmula molecular química. E aqui a gente tem a fórmula de Lewis. Aqui embaixo, de novo, a gente vê a molécula de CO2. Então, novamente, a mesma regra. Olha, carbono, que é o átomo de menor atomicidade no meio, cercado por 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Oxigênio com 6 elétrons. Sendo que o oxigênio precisa de mais 2 elétrons para ficar estável, o carbono precisa de mais 4. Logo, um carbono vai se ligar com 2 oxigênios. Porque assim ele passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. E cada oxigênio, ao fazer essa ligação covalente dupla, passa também a ter 8 elétrons na camada de valência, ficando estável. Beleza? Mas não é apenas entre ametais que acontecem. Então, entre hidrogênio, o hidrogênio, galera, ele fica meio à parte, tá? Então, ele tem, apesar de ele estar mais próximo dos metais, ele muitas vezes se comporta como um ametal. Então, ele é um caso meio à parte. Então, a gente tem vários compostos covalentes que envolvem também o hidrogênio, tá? Então, entre um hidrogênio e um ametal. A mais clássica das moléculas que tem isso é a molécula de água, ok? Então, a molécula de água é extremamente importante. A biologia só faz sentido, a célula só tem a estrutura que tem, os processos metabólicos celulares só ocorrem da maneira como eles ocorrem, porque eu tenho água.
Água é fundamental para a vida. A membrana plasmática, por exemplo, só tem a estrutura que ela tem por causa de água. É a água que permite essa estruturação. Beleza? É extremamente importante que a gente entenda a molécula de água, então, olha. A molécula de água é formada por 3 átomos. 3 átomos. A gente sabe que é uma molécula, então, composta. Ok? Por que ela é uma molécula composta? Porque a gente tem, então, átomos diferentes. No caso, hidrogênio e oxigênio. A gente observa, então, aqui a fórmula química, né, clássica aqui, então, né, essa fórmula molecular, que eu tenho H2O. Então, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Como o oxigênio é o átomo de menor atomicidade, ou seja, eu só tenho um dele, eu coloco ele no meio para desenhar minha molécula. E posiciono ao redor dele os meus 6 elétrons. Tenho 6 elétrons ao redor do oxigênio, que é o meu átomo de menor atomicidade nessa molécula. Para ficar estável, o oxigênio precisa de 8 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio precisa de quantos? 2 elétrons na camada de valência. Eu pego, então, represento esses 2 hidrogênios, cada um com 1 elétron, e vou fazer uma ligação covalente simples de cada hidrogênio com esse oxigênio. Olhem aqui uma ligação compartilhando esse parzinho de elétrons, aqui outra ligação compartilhando esse par de elétrons. Todo mundo fica estável. Hidrogênio fica com 2 elétrons na camada de valência, esse hidrogênio com 2 elétrons na camada de valência, e esse oxigênio fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Estáveis. Beleza? Aqui a gente tem o gás hidrogênio, por exemplo. Então, entre 2 hidrogênios também pode ocorrer uma ligação covalente. Tá? Eu tenho compartilhamento de um hidrogênio, de um par de elétrons. Ok? Deixando os 2 estáveis. E aqui a gente tem a molécula de amônia, que é uma molécula também extremamente importante no ciclo do nitrogênio, no metabolismo de micro-organismos, tá? E a gente tem ela aqui, então, formada por 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Por isso, NH3. De novo, nitrogênio com 5 elétrons na camada de valência, cada hidrogênio com 1. Ao fazer, então, 3 ligações simples, eu tenho a formação da molécula NH3. E por que a ligação covalente se mantém? Por que ela é tão forte? Por que ela é tão estável? Basicamente porque eu tenho um posicionamento correto que equilibra as forças de atração e repulsão. Ok? Pensem que cada átomo ele é formado, então, por um núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons. Nêutrons não têm carga. E prótons têm carga positiva. Logo, o que prevalece no núcleo são as cargas positivas. Na eletrosfera, eu tenho elétrons, que têm carga negativa. Vocês concordam que esses elétrons ali, eles são atraídos para o núcleo. Então, eu tenho uma determinada atração desses elétrons para o núcleo. Isso é uma força atrativa. Dentro de um mesmo átomo, então, dentro do átomo, eu tenho essa força atrativa, que a gente observa aqui. Como, por exemplo, se fosse um único hidrogênio, né? Então, o primeiro hidrogênio. Olha, eu tenho o núcleo com cargas positivas e esse elétron, ele é atraído. Ok? No outro átomo, a mesma coisa. Então, eu tenho, de novo, o núcleo dele e o elétron dele, ocorre uma atração entre eles. Ótimo. Contudo, essa atração também ocorre entre cada elétron e o núcleo do outro átomo. Se eu observar aqui, olha, o elétron que é desse átomo A, desse hidrogênio A, ele também tem uma atração com esse outro núcleo. Por quê? Bom, porque ele tem uma carga negativa, aqui tem uma carga positiva. Ele não se importa de quem que é esse núcleo. Ele só quer ver uma carga positiva lá e chegar perto. Então existe uma atração que tenta aproximar esse elétron desse núcleo. Da mesma forma, o elétron do átomo B também tem uma força de atração com esse núcleo, representado aqui por essa seta cinza. Ok? Uma força atrativa, que também tenta aproximar. Só que essa aproximação ela não ocorre. Não ocorre totalmente por quê? Porque eu tenho 2 elétrons aqui no meio. E esses elétrons, por terem cargas iguais, olhem aqui representado pelo número 4, eles têm uma força repulsiva. Então os elétrons eles acabam se expulsando. Então, eles podem se aproximar, mas não se aproximar tanto. Ocorre uma força repulsiva. Eles precisam ficar, de algum modo, distante. Seja se sobrepondo, mas eles precisam equilibrar alguma distância. Da mesma forma, os núcleos entre si, aqui a gente observa pela força 3, também tem uma força repulsiva. Por isso que é tão difícil eu chocar um núcleo com o outro, tá? Isso acontece, por exemplo, em energia nuclear. Ok? Então isso pode ser extremamente perigoso. Por quê? Porque os núcleos têm uma carga positiva muito forte. E eles têm uma força repulsiva, como se fosse um ímã
quando eu inverto o lado. E eles ficam com a carga igual, se sofrendo essa repulsão. A maneira que mais equilibra essas forças é quando ocorre uma sobreposição de valências. E aí eu tenho esses elétrons relativamente distantes, ok? Eu tenho uma distância entre eles, que mantém eles estáveis. Esse elétron está relativamente perto desse núcleo, o que é agradável, já que são cargas opostas. E esse elétron está relativamente perto desse núcleo, o que é agradável porque são forças opostas também. Isso faz com que a ligação covalente seja muito estável. E por isso que eu tenho tanta força envolvida nessa ligação covalente. Eu preciso colocar energia para quebrar essa ligação covalente. Não é tão fácil de quebrar quanto a ligação iônica. Ok? Aqui a gente começa, então, agora, galera, buscar entender como que eu vou desenhar essas moléculas de um composto molecular. Tá? A gente vai trabalhar na nossa disciplina, desculpem o barulho, várias vezes com diversas moléculas. A gente vai começar a falar de grupos inorgânicos, de grupos orgânicos. Então é muito importante que vocês vejam a fórmula molecular e consigam entender como é a estrutura dessa molécula. Ok? É super importante. Então, um dos principais modelos que a gente utiliza para construir, para entender como construir essas moléculas, é a construção da fórmula de Lewis, que eu já comentei com vocês. Mas, antes da gente pegar e entender exatamente como eu vou construir a fórmula de Lewis, é muito importante que os conceitos que a gente já estudou até aqui, de tabela periódica e de camada de valência, estejam muito claros na cabeça de vocês. Tá? A gente precisa lembrar que a tabela periódica não é só um amontoado de símbolos bonitinhos, coloridinhos, que esses átomos estão ali organizados, esses elementos, né, estão ali organizados porque eles têm uma periodicidade de características. Tá? Um elemento não está numa família e num período à toa. É porque eles compartilham características em comum. Por exemplo, nas famílias, né, ou grupos, elementos que estão em determinada família, como por exemplo na família 14, todos aqueles elementos eles apresentam 4 elétrons na camada de valência. E isso é extremamente importante para a gente entender quantas ligações covalentes eles vão fazer. A gente sabe que se um átomo, por exemplo, o carbono, que está no grupo 14, ou na família 14, ele tem 4 elétrons na camada de valência. E ele precisa de 8 para ficar estáveis. Logo, se ele tem 4 elétrons, ele vai conseguir fazer 4 ligações covalentes. Por quê? Ao compartilhar esses 4 elétrons com outros 4, ele vai ter, então, 4 pares. Ou seja, 8 elétrons no total. Super estável, 8 elétrons. Então, todos os elementos da família 4A ou 14, eles conseguem fazer 4 ligações covalentes. Isso é extremamente importante. A gente vê vários exemplos aqui de moléculas em que o carbono está fazendo 4 ligações covalentes. Ok? Respeitando a regra do octeto. Ok? Já no grupo 15, a gente tem uma característica super interessante, que é a existência, então, de 5 elétrons na camada de valência. Como eu tenho 5 elétrons na camada de valência, para completar, então, e obedecer a regra do octeto, eu preciso de mais 3. Como eu preciso de mais 3 elétrons, esse átomo ele vai compartilhar 3 dos seus 5 elétrons com outros átomos, formando 3 ligações covalentes. Tá bom? Essas 3 ligações covalentes podem ser uma ligação tripla, como no caso do gás nitrogênio, ou 3 ligações covalentes simples, independentes, como a gente observa aqui na molécula de amônia, ou NH3. A gente observa um nitrogênio compartilhando um elétron, então aqui pares de elétrons compartilhados entre esse nitrogênio e esse hidrogênio, entre esse nitrogênio e esse hidrogênio, esse nitrogênio e esse hidrogênio. Logo, eu tenho, então, 3 ligações. Como eu já tinha 5 elétrons, com mais 3 elétrons dessas 3 ligações, eu passo a ter 8 elétrons na camada de valência do nitrogênio. Super estável. A gente observa que o hidrogênio está presente em todas as moléculas, basicamente. Por quê? Ele tem um elétron na camada de valência. E ao compartilhar um elétron, ele fica estável, porque ele fica estável com 2 elétrons na camada de valência. Então ele é digamos que é um elemento coringa, né? Então ele é super útil para ajudar a gente a montar as moléculas. A gente tem aqui um outro exemplo de molécula, que é o SH2. Então, o enxofre, por estar no grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa só de 2 elétrons para ficar estáveis. Logo, ele pode fazer 2 ligações covalentes simples, como ele faz aqui com esses hidrogênios, ficando todo mundo estável. Já os átomos que estão no grupo 17, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Isso significa que eles precisam fazer apenas uma ligação covalente.
E ao fazer apenas uma ligação covalente, eles conseguem, então, atingir 8 elétrons na sua camada de valência. Informação adicional, galera. A gente observa aqui do lado, né? Além disso, outro comentário, que o grupo 18 tem os gases nobres e que eles têm o octeto completo, portanto não formam uma ligação química. Mas aqui embaixo a gente vê casos interessantes, em que os átomos, por exemplo, o nitrogênio, olha, ele faz 1, 2, 3, 4 ligações químicas. Opa, professor, você não falou que era 3? A gente observa aqui o enxofre, olha, fazendo 4 ligações químicas. Opa, professor, você não falou que era 2? E o cloro fazendo também 4 ligações químicas. Como que isso ocorre? Galera, isso ocorre porque, de novo, a maneira como a gente estuda a ligação covalente é uma maneira didática. Mas, na prática, no mundo químico, as coisas não acontecem obedecendo exatamente às regras didáticas. Então, uma ligação covalente ela sempre vai envolver o compartilhamento de um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons, um par de elétrons. Mas nem em todos os casos esse par de elétrons vai ser formado por um elétron de cada átomo envolvido na ligação. Existem algumas ligações químicas que já foram chamadas de ligações covalentes dativas. Não é um nome mais tão usado, né, hoje em dia, em que o par de elétrons envolvido na ligação covalente ele provém do mesmo átomo. Ok? Como é o caso aqui dessas ligações. Olha, a gente tem aqui, por exemplo, olha, o hidrogênio formando uma ligação química com oxigênio. A gente está ótimo, a gente vê que o hidrogênio está estável. Por quê? Ao formar uma ligação covalente, ele compartilhou esse par de elétrons e ficou com 2 elétrons na valência. Está estável. O oxigênio, por sua vez, ganha um elétron ao compartilhar com o hidrogênio e ganha outro ao compartilhar com o nitrogênio. Como ele tinha 6 na camada de valência, ele fica estável, porque ele fica com 8. Já o nitrogênio, ele então compartilha 1 com o oxigênio, ele tinha 5, já ficou com 6. Compartilha 2 com esse outro oxigênio, tinha 5, 6, 7, 8. Ficou estável. O oxigênio aqui também ficou estável. Por quê? Compartilhou 2 elétrons. Como ele tinha 6, ele também ficou com 8. E esse oxigênio aqui? Como que ele ficou estável? A gente vê que tem uma ligação com uma setinha, estão vendo? Essa era uma representação utilizada antigamente para indicar uma ligação dativa. Ela mostra que esse par de elétrons da ligação química ele veio apenas desse nitrogênio. Ok? Então, um dos pares aqui veio apenas desse nitrogênio. E ele foi compartilhado com esse oxigênio. Logo, o oxigênio tinha 6, ganhou esse par compartilhado do nitrogênio, ficou com 8. E o nitrogênio não ganhou nenhum elétron adicional, então continuou com 8 e ficou estável. Tá? Então, essa ligação covalente dativa é o que está, ou coordenada, é o que está apresentado aqui embaixo. E são casos em que o par de elétrons da ligação covalente ele provém de um único átomo envolvendo na ligação, e não um elétron de cada átomo. Okay? Existe isso, tá bom? Então aqui, galera, eu trouxe para vocês algumas regrinhas básicas de como a gente monta uma estrutura de Lewis. Tá? Eu queria pedir para vocês, é basicamente o que a gente já falou, já conversou até agora, ok? Mas eu queria pedir para vocês que vocês fizessem e testassem isso com algumas moléculas que eu vou disponibilizar para vocês ao final da aula, tá bom? Então é super importante que vocês tenham isso bem em mente. Aqui a gente tem alguns exemplos de moléculas, olha. Então vamos ver aqui quais são essas regras, né? Então primeiro, digamos que eu tenha então uma fórmula molecular. Ou eu tenho átomos que vão fazer essa ligação. E eu vou determinar quem que é o átomo central da minha molécula. Geralmente o átomo central é o que tem menor atomicidade, ou seja, o que está em menor número. É muito comum que o átomo central da molécula seja o carbono, nitrogênio, fósforo ou enxofre. Tá? Hidrogênio nunca vai ser o átomo central. Tá? É muito comum que esses 4 sejam os átomos centrais. Carbono, nitrogênio, fósforo ou enxofre. Depois eu preciso saber quantos elétrons cada átomo tem na camada de valência. Por quê? Porque aí eu vou, então, conseguir saber quantos elétrons faltam para eu poder completar as valências desses átomos. E aí que chega o pulo do gato, né? Então, olhem aqui. Ó. Aqui a gente tem moléculas, primeiro, substâncias simples. Então, formadas apenas por flúor. Tá? Eu sei que o flúor está na família 7A, ou família 17, né? Que é o mais adequado. Os átomos, né, os elementos que estão na família 17, têm 7 elétrons na camada de valência. Logo, cada flúor tem 7 elétrons. Se eles compartilharem um par de elétrons, cada um vai ficar com 8. Então eu tenho uma ligação covalente simples. O bromo e o iodo é a mesma história.
Cada um deles tem 7 elétrons na camada de valência. Logo, ao compartilharem um par de elétrons, eles ficam estáveis. Por isso eu tenho uma ligação covalente simples. Ótimo. Carbono e oxigênio. Forme uma molécula covalente entre carbono e oxigênio. Tá? A molécula mais simples, considerando o modelo mais simples que eles fiquem estáveis, é o CO2. Tá? Então, no CO2, eu tenho o carbono com 4 elétrons na camada de valência e cada oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Cada oxigênio, para ficar estável, precisa de mais 2 elétrons, para ficar com 8. O carbono precisa de mais 4 elétrons. Logo, eu tenho um carbono formando 2 ligações covalentes duplas com esses oxigênios. Ao formar 2 ligações covalentes duplas, ele consegue 4 elétrons, porque cada ligação covalente tem garante o envolvimento de 2 elétrons. Se eu tenho 2 ligações duplas, eu tenho 4 elétrons. Ok? Ao ter 4 elétrons envolvidos, eu tenho então a formação de 2 ligações covalentes duplas. Isso mostra para mim que o carbono passa a ter 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio, cada oxigênio que tinha 6 originalmente, passa a ter 8 no total. Então eu sempre contabilizo, galera, todos os elétrons que estão envolvidos nas ligações. Ok? Entre oxigênio e hidrogênio. A água, né, galera? É a molécula mais clássica entre oxigênio e hidrogênio. A gente lembra que cada hidrogênio tem 1 elétron na valência, cada oxigênio tem 6. Logo, eu formo uma ligação covalente simples entre o oxigênio e cada hidrogênio. Assim, eu tenho 2 ligações covalentes simples. Ok? E assim por diante, galera. A gente tem aqui exemplos de algumas moléculas formando, então, essas ligações covalentes. Queria que vocês treinassem, tá? Então, treinem, tentem entender de onde vieram cada um dos elétrons, tá? É muito importante saber reconhecer o número de elétrons na valência, como a gente já falou, e saber montar essas estruturas de Lewis. Beleza? Olhem aí os tipos de ligações covalentes que a gente já falou, né? Então, uma ligação covalente simples é aquela quando apenas um par de elétrons é compartilhado, como no caso do ácido clorídrico e da água. Okay? Apenas um par de elétrons é compartilhado. Aqui eu tenho 2 ligações simples. Conseguem entender a diferença? Olha, uma ligação simples aqui porque só um par é compartilhado. Outra ligação simples aqui porque só um par é compartilhado. Já aqui eu tenho 2 ligações duplas. Por quê? Aqui eu tenho 2 pares sendo compartilhados entre esse oxigênio e esse carbono, e 2 pares sendo compartilhados entre esse oxigênio e esse carbono, formando o dióxido de carbono. Aqui, por sua vez, eu tenho uma ligação covalente dupla. Por que, professor, que é uma dupla e não 2 simples? Porque essas 2 ligações acontecem entre os mesmos átomos. Então, são 2 ligações covalentes acontecendo entre esses mesmos átomos. Por isso que são, então, 2 pares de elétrons sendo compartilhados entre esses mesmos átomos. Logo, é uma ligação dupla. E aqui, no gás nitrogênio, a gente tem uma ligação tripla. Por quê? São 3 pares de elétrons sendo compartilhados entre esses mesmos átomos, mostrando, então, esse tipo de ligação tripla. Aqui a gente tem alguns casos especiais. Como eu falei para vocês, a maioria das ligações que a gente estudou até agora eram ligações covalentes normais. O que a gente pode chamar de ligação covalente normal? Quando esse par de elétrons compartilhado, então, um elétron provém de um dos átomos envolvidos na ligação, o outro elétron provém do outro átomo. Uma ligação covalente normal. Mas existem casos em que a gente observa que se eu montar, né, essa ligação covalente normal com um par de cada elétron, vai sobrar elétron para uma molécula e vai faltar para outra. Olhem esse caso, olha, do dióxido de enxofre. Então, o dióxido de enxofre ele é formado por um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. A gente observa que esse oxigênio tem 6 elétrons na valência. Esse oxigênio também tem 6 elétrons na valência. Não contem esse que está no quadrado azul. Esse enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na valência. Esses elétrons são do enxofre, ok? Todos têm 6 elétrons, por quê, professor? Porque eles estão na família 16, tá? Todos os átomos de lá têm 6 elétrons. A gente observa que aqui fica tudo ok, ó. Esse oxigênio tem 6 elétrons. Para precisar ficar estável, ele precisa fazer 2 ligações covalentes, ou uma ligação dupla. Ok? É o que ele faz. Ele faz uma ligação covalente dupla com enxofre. Se a gente observar aqui, eu tenho essa ligação covalente dupla com enxofre, que deixa o oxigênio estável
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando todos os elétrons envolvidos na ligação, e deixaria também o enxofre estável, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na valência, ficando estáveis. Como eu vou ligar esse enxofre a outro oxigênio? Se ele fosse compartilhar um par, então sendo um elétron do enxofre e um do oxigênio, esse enxofre ia ficar com 9 elétrons. E esse oxigênio ia ficar com 7, ia ficar faltando. Como que eu faço para resolver esse problema? Bom, vamos formar uma ligação covalente? Eles fazem um acordo. Só que o enxofre fala, olha, eu já estou com a minha valência completa. O oxigênio fala, pô, mas eu preciso de 2, eu precisava de 2 ligações. O enxofre fala, então, e se a gente fizer uma ligação covalente e eu te passar esses 2 elétrons? É exatamente isso que acontece. O enxofre compartilha esse par de elétrons da valência dele com o oxigênio. Como a ligação covalente é uma ligação que envolve um par de elétrons compartilhado, não importa de onde veio esse par de elétrons, isso funciona, ok? O mesmo acontece aqui na ligação que forma o ozônio, ou O3. De novo, a gente observa a mesma coisa. Cada oxigênio com 6 elétrons na valência. Logo, como a gente observa no O2, né, eu teria uma ligação dupla, formando entre 2 átomos de oxigênio, deixa todo mundo estável. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas esse outro oxigênio ele quer se ligar também. Como que ele se liga? Ele se liga ao receber esses 2 elétrons desse oxigênio, numa ligação simples dativa, que é uma ligação covalente também, formando então a molécula de O3, ou ozônio. Beleza? Vários exemplos aqui de ligação dativa, tá? Para vocês tentarem compreender um pouquinho mais. Beleza? E aqui a gente tem outros casos especiais. A gente já comentou que existem átomos que são exceções, tá? O próprio hidrogênio é uma exceção muito comum, que a gente fala que ele obedece à regra do dueto, ou seja, ele fica estável com 2 elétrons na valência. Berílio e boro também são átomos que têm comportamentos diferenciados, da mesma forma que o lítio também pode ter. Por quê? O berílio e o boro eles podem ficar estáveis com diferentes números de elétrons na camada de valência. Tá? Aqui a gente observa duas moléculas interessantes, que são o fluoreto de berílio e o fluoreto de boro. E a gente observa que nessas moléculas, o flúor, que tem 6 elétrons na camada de valência, e o berílio, que tem 2 elétrons na camada de valência, ok? Porque o berílio está na família 2. Eles vão compartilhar, então, elétrons em ligações covalentes comuns, tá? Ligações covalentes simples. O berílio faz, então, uma ligação covalente com esse flúor e uma ligação covalente com esse flúor. De forma que o flúor passe até agora 8 elétrons na camada de valência. E o berílio, por sua vez, passa a ter 4 elétrons na camada de valência. A gente fala, pô, mas não está completa, professor, não tem 8. Não, mas ele fica estável com 4. Tá? Então, ele fica ok, super estável com 4. A mesma coisa acontece com o boro. Ao fazer 3 ligações covalentes simples, com esse flúor e esse flúor. Uma ligação covalente simples com cada um. No total, 3 ligações. Cada flúor passa a ter 8 elétrons na camada de valência e o boro passa a ter 6 elétrons na camada de valência. Ok? E ele fica estável com 6. Então, fica estável com menos elétrons. Já, por outro lado, existem átomos como o fósforo e o enxofre que podem ter o que a gente chama de extensão de valência ou expansão de valência. Ou seja, eles podem receber mais elétrons na sua camada de valência. Isso acontece em alguns compostos, como, por exemplo, pentacloreto de fósforo ou hexafluoreto de enxofre. Então, se vocês contarem, vocês vão ver que os cloros e flúors têm os números corretos de elétrons na valência, né? 8, 8. Mas o enxofre, por exemplo, aqui, ó, ele tem 12 elétrons na valência. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, muitos elétrons. Ok? Isso pode acontecer. Galera, exceções só servem para mostrar que a regra existe, tá? Mas existem exceções, tá? Então, a gente precisa comentar delas. Outro tipo de ligação covalente interessante acontece entre algumas moléculas, como, por exemplo, o óxido nítrico, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de cloro, que são ligações em que eu tenho números ímpares de elétrons na camada de valência. Ou seja, acabam ficando elétrons desemparelhados. Tá? Se a gente observar aqui, olha esse nitrogênio. Ele tinha 5 elétrons. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons.
Esse oxigênio tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Eles formam, então, duas ligações, né? Ou uma ligação dupla. Essa ligação dupla, covalente dupla, envolve o compartilhamento de dois pares de elétrons. O oxigênio fica estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já o nitrogênio não, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica com esse elétron aqui solto, doidinho para captar um outro elétron. E isso é extremamente perigoso, galera. Esse cara é um radical livre. Radical livre ou espécie reativa de oxigênio ou espécie reativa de nitrogênio. São formas químicas que estão ávidas para captar elétrons para ficar estáveis. E eles podem captar elétrons, por exemplo, de uma molécula de DNA, causando uma quebra do DNA. Por isso que os radicais livres podem ser tão prejudiciais para a nossa saúde. Eles podem captar elétrons de um lipídio da membrana plasmática e criar um furo na membrana plasmática, que leva uma célula à morte celular. São essas as formas químicas que, por exemplo, se formam em excesso quando uma pessoa se expõe muito ao sol sem protetor solar e acaba tendo envelhecimento precoce. Por quê? Porque formam-se muitas espécies reativas. Okay? Da mesma forma, moléculas como o dióxido de nitrogênio e o dióxido de cloro também são bem reativas, ok? Porque ficam também com números ímpares de elétrons na camada de valência. Como a gente já veio comentando, existem algumas propriedades clássicas dos compostos covalentes, tá? Então, dependendo da temperatura, né, e do composto, os compostos covalentes podem existir no estado sólido, líquido ou gasoso. A gente já estudou o que diferencia esses três estados, mas é basicamente a agregação das moléculas, né? O quão agregadas as moléculas estão. Isso, a gente vai ter compostos covalentes, como, por exemplo, o algodão ou a naftalina, são formados por compostos covalentes no estado sólido. O álcool, o etanol. Né? O etanol é uma substância covalente que fica no estado líquido em temperatura ambiente. E o gás oxigênio, por exemplo, o oxigênio comprimido, que é uma substância que fica no estado gasoso à temperatura ambiente. Okay? De modo geral, substâncias covalentes apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, como a gente já comentou. Ponto de fusão, a transição do estado sólido para líquido. Ponto de ebulição, a transição do estado líquido para gasoso. A gente tem como exemplo aqui a sacarose, que é o açúcar que a gente utiliza, né? A sacarose também é uma substância covalente, né? Que é formada, é basicamente um disacarídeo, formada por duas unidades de açúcar mais simples. No caso, a glicose e a frutose, que formam a sacarose, que é o açúcar que a gente consome em casa, galera. Formado por 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. C12H22O11. Olhem aqui, o ponto de fusão dela é 160 graus Celsius. Tá? É basicamente a temperatura que o caramelo fica quando a gente vai derreter essa sacarose para transformar em caramelo. Okay? A propanona, por sua vez, que a gente conhece popularmente como acetona, tá? Ela também é uma substância covalente e ela tem um ponto de ebulição muito mais baixo, né? Se eu aquecer a acetona já a 56 graus, acho que vocês já perceberam isso, né? Se a gente deixa a acetona, por exemplo, um frasquinho de acetona meio aberto em casa e a temperatura eleva muito, ela acaba evaporando. Então tem que fechar bem, porque ela evapora numa temperatura muito mais baixa. Outras propriedades interessantes é o fato deles serem maus condutores de eletricidade, tá? Então, tanto nem no estado sólido quanto no estado líquido ou dissolvido em água, eles não têm a capacidade de conduzir eletricidade. A maioria deles tende a ser solúvel em solventes orgânicos, embora a gente tenha compostos covalentes que são solúveis em água, como, por exemplo, o açúcar, né? A glicose, a sacarose é solúvel em água. Mas muitos compostos covalentes vão ser solúveis em solventes orgânicos, como, por exemplo, a acetona, o clorofórmio, o éter e a própria gasolina. Tá? Então, eles têm esse comportamento. Contudo, nem tudo são substâncias covalentes e substâncias iônicas. Tá? Nem tudo são moléculas. Então, a gente já falou de substâncias iônicas, em que eu tenho a doação e recebimento de elétrons entre duas entidades químicas. A gente já falou de substâncias covalentes, em que eu tenho compartilhamento de elétrons. Só que a gente não falou dos metais ainda. Então, os metais, por exemplo, uma placa de ferro que a gente utiliza em casa, o ouro, que, por exemplo, se faz uma aliança, eles não têm característica nem de ligação covalente nem de ligação iônica. Eles formam o que a gente chama de ligação metálica. A ligação metálica ela acontece sempre, então, na combinação de metais. Ou metais iguais, formando as substâncias metálicas, ou metais diferentes, formando as ligas
metálicas. Tá? Uma grande característica desses metais e dessa ligação metálica é a alta capacidade desses compostos formados, dessas substâncias formadas, em conduzir eletricidade, bem como conduzir temperatura, ok? Então, os metais, de modo geral, eles são ótimos condutores térmicos e muito bons condutores de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Okay? Então, já no estado sólido, eles conduzem muito bem a eletricidade, o que é diferente dos compostos covalentes, que nunca conduzem eletricidade, e até dos compostos iônicos, que conduzem eletricidade quando estão fundidos, ou seja, no estado líquido, ou quando estão dissolvidos em água. Os compostos metálicos, formados por ligações metálicas, sempre conduzem eletricidade, em todos os estados, tá? Sólido ou líquido, no caso, né? Outra característica é que eles possuem altos pontos de fusão e ebulição, como a gente observa, por exemplo, naqueles fornos industriais de fundir metal. A gente precisa chegar a altas temperaturas para poder trabalhar com eles. Aqui do lado a gente tem um GIF bem interessante que mostra o que seria mais ou menos essa ligação metálica. Tá? Então a gente tem, basicamente, de modo geral, os núcleos atômicos dispersos em um retículo cristalino, então numa estrutura, né, em um cristal, né, em uma estrutura rígida, que forma essa característica do metal ser sólido e rígido. E os elétrons desses diferentes átomos, eles não estão retidos em um único átomo. Eles estão basicamente passeando, se dispersando entre esses diversos nas eletrosferas desses diversos núcleos atômicos que estão ali, formando o que a gente chama de mar de elétrons. Então eu tenho vários elétrons se deslocando rapidamente. Então a gente tem vários desses átomos virando cátions, voltando a ser nêutrons, virando cátions, voltando a ser nêutrons. Então a gente tem esse processo acontecendo muito rapidamente, de forma que é como se eu tivesse os núcleos formando esse cristal e os elétrons como um mar de elétrons percorrendo esse corpo metálico. Até é por isso que os compostos metálicos têm uma alta capacidade de conduzir a eletricidade. Okay? O que é corrente elétrica, basicamente, né, que vai ser conduzida? É um fluxo ordenado de cargas elétricas. Ou seja, elas saem de um ponto e vão para outro. Isso é uma corrente elétrica. É a corrente elétrica que passa, por exemplo, nos fios da nossa casa. Né? Então, um fluxo ordenado de cargas elétricas. Esse fluxo de cargas elétricas pode ser interpretado como uma transferência de elétrons. Okay? Então, um fluxo de cargas. Os compostos metálicos, eles apresentam, como a gente já disse, essa grande capacidade de conduzir corrente elétrica, mesmo no estado sólido. E eles apresentam essa capacidade por quê? Porque eles têm esse mar de elétrons. Então, vários elétrons que estão livres, dispersos nesse corpo metálico. E podem, então, percorrer todo esse corpo metálico saltando de núcleo em núcleo. Okay? Por isso, a grande capacidade de conduzir, então, essa corrente elétrica. Aqui a gente tem, então, mais uma figura mostrando, né, essa estrutura sólida dos metais. Olha aqui, por exemplo, como se fosse um segmento de prata. Então, a gente tem esses íons de prata, por quê? Por que são íons, né? No caso aqui com uma carga positiva, né, que perderam elétrons. Por quê? Esses elétrons estão livres. Então, eles estão constantemente saindo desse átomo, indo para outro. Esse átomo, como tem uma carga positiva, ele recebe outro elétron, e esses elétrons estão saltando de átomo em átomo. Isso faz a característica da ligação metálica, que é o que a gente chama de mar de elétrons, ou seja, os núcleos formando esse cristal, que a gente observa, né, ao analisar o microscópio, né, então esses diversos cristais, isso aqui seria como se fosse um metal observado ao microscópio eletrônico, galera. A gente vê esses diversos cristais, retículos cristalinos, com aglomerados desses núcleos. E nesses cristais, os elétrons vão estar permeando e passeando aí entre os diferentes átomos. Por isso que os átomos acabam ficando na forma de cátions, então carregados positivamente. Aqui, só para mostrar para vocês também, que nem sempre, então, essa ligação metálica vai estar presente em substâncias metálicas puras, né, substâncias simples, como, por exemplo, uma barra de ferro, né, uma substância simples mesmo, bruta. Os metais, para melhorar suas características, né, de uso, né, e de aplicações, muitas vezes eles são constituídos em ligas metálicas. Então, as ligas metálicas têm um grande uso, né, na indústria e na sociedade atual, e isso já vem de longa data, né, desde a Idade do Bronze, quando se forjava armas
em metal, né? Então, desde a pré-história, né, a gente tem esse uso desses metais. E esses metais, né, desde os primórdios da história aí presentes, essas ligas metálicas, elas são muitas vezes formadas, então, pela união de dois metais distintos. Tá? Muitos nomes que a gente conhece, a gente imagina que seja uma substância, por exemplo, aço. A gente imagina que seja formado por um único elemento. Né? Muitas vezes a gente ouve aço. Mas não, o aço é uma liga metálica. É uma liga de ferro-carbono. Então tem muito ferro, um pouquinho de carbono. Esse muito ferro e um pouquinho de carbono cria então uma liga metálica que é muito mais resistente à corrosão do que se eu tivesse apenas ferro. Tá? E tem toda a característica do metal que o ferro exibe. O pouquinho de carbono não faz perder essa característica. Ele é extremamente resistente, muito resistente à corrosão e à torção. Utilizado então para fazer desde navios até um garfo em casa. Ok? Se eu combinar esse aço, ou seja, esse ferro misturado com carbono, com um pouquinho de cromo, a gente tem o que a gente chama de aço inoxidável, ou aço inox, que é um pouco mais maleável, né, usado para fazer, por exemplo, os tampões de pia, né, ou mesmo baixelas, utensílios domésticos, que é ainda mais resistente à corrosão. Okay? Outro exemplo interessante é o ouro 18 quilates. Então, o ouro 18 quilates, a gente fala, né, e geralmente se refere como algo extremamente puro, né, e ele tem a sua pureza e as características metálicas adequadas para o que ele é usado, né, na produção de joias, que é a sua alta ductilidade, alta maleabilidade, mas ele não é formado apenas por ouro. Então ele tem um pouquinho de cobre, ou às vezes um pouquinho de prata, que ajudam a aumentar essa característica de ductilidade e maleabilidade, mas ao mesmo tempo não deixar esse ouro muito mole ao ponto de ele perder a forma. Ok? E temos diversas ligas aqui. Uma outra famosa é o bronze. Né? O bronze é formado por cobre e estanho. E esse é uma das ligas metálicas usadas há mais tempo, desde os primórdios da história. Então, a gente vê de novo, pensando nós como professores de ciências, né? Lá no ensino fundamental, a gente já olhou esse conteúdo, né? Os conteúdos de química no ensino fundamental, e esses assuntos relacionados à tecnologia e à atividade industrial, eles são extremamente importantes, né? Apesar de, a nível de biologia, as ligações metálicas não serem as mais importantes, né, quando a gente fala em formas de vida, mas é muito importante para nós, como professores de ciências, termos noção, então, das aplicações tecnológicas e do uso industrial desses metais, né, dessas substâncias, ok? Por isso aí a grande importância. Beleza, galera? Então, em um grande resumo, né, o que a gente viu na nossa aula de hoje, tá? O que a gente viu na nossa aula de hoje? E na aula anterior também. A gente basicamente comparou os três tipos de ligações químicas. Então a gente tem ligações covalentes, ligações iônicas e ligações metálicas. O que é uma ligação química interatômica? É basicamente um processo pelo qual átomos diferentes compartilham ou doam ou recebem elétrons. Então eu tenho elétrons envolvidos nesse processo de aproximação dessas formas químicas. Qual que é o intuito da ligação química? Aumentar a estabilidade dessas moléculas. Então, quando esses elétrons são trocados ou compartilhados, eu tenho um aumento da estabilidade desses átomos. Por quê? Tanto para a ligação iônica como covalente, a gente viu que é muito importante ter claro os conceitos de camada de valência, de regra do octeto. Quando a gente fala em metais, isso é um pouco mais fluido, tá? Porque a ligação metálica tem todo esse mar de elétrons. Mas para a ligação iônica e covalente, é muito importante entender essa ligação química, né, interatômica, como uma procura por estabilidade. Ok? Então é muito importante saber que esse assunto está extremamente ligado. Eu preciso saber como montar essas moléculas, exemplos de cada um desses tipos de ligações, as características, ok? E como eu organizo essas substâncias e moléculas. Ok? Vou deixar também um exercício para vocês aí no link, tá? Vocês deem uma olhadinha, tá bom? Boa noite. Qualquer dúvida eu estou sempre disponível.